Vamos conversar. Na verdade, eu vim dar as boas-vindas. Boa noite a todos. Eu me chamo Liana Aze, sou editora-chefe da Bijan, Brazilian Journal of Anesthesiology. Esse é o webinário de julho de 2026 e eu queria agradecer imensamente a presença de todos e agradecer também aí ao Gregory, da Bijan, ao Marcelo Marinho, que está gravando o nosso webinário, ao Maurício Castro, que é nosso intérprete. Então, o webinário é gravado em português e em inglês e depois fica disponível também em português e em inglês no YouTube da Bijan gratuitamente. Então, eu vou apresentar somente o professor Durval, depois o professor Durval apresenta o nosso palestrante da noite, professor Durval Crachete, a referência, né, em dor no país, um dos grandes nomes aí em dor, é chefe do Departamento de Anestesiologia e Cirurgia, ao qual eu faço parte aqui na Universidade Federal da Bahia, e é professor titular do departamento, especialista em dor, com pós-graduação, doutorado na Unifesp. Então, queria dar as boas-vindas aí ao professor Durval e pedir para ele apresentar o nosso palestrante. Eu agradeço muito o convite, né? Da gente amigo, a gente sempre é, valoriza, né, o outro assim, isso é bacana, porque Liana também é uma pessoa maravilhosa, né, Maria? É, eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez o convite e convidar o professor Gabriel Nemes Gonzalez, que é anestesiologista pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, faculdade muito bem conceituada. E ele tem uma expertise em meta-análise com várias publicações. Só no último ano foram 10 publicações, então uma pessoa que tem um domínio, você publicar 10 revisões temáticas com meta-análise no ano não, porque o ano está no meio ano, né? Já é um fruto de muito trabalho e eu sou muito fã de meta-análise e resolvi me dedicar há uns 3 anos, mas é um caminho assim também muito árduo, né? De muitos desafios, de muito conhecimento, não só sobre o tema que você está pesquisando, mas também sobre estatística, né? Então, algo que você tem que ter uma leitura muito delicada e sensível. Então, assim, muito obrigado mais uma vez, doutor Gabriel, e sinta-se à vontade para falar alguma coisa antes de começar a sua apresentação. Perfeito. Muito obrigado, doutor Duval, doutora Eliana. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de apresentar esse webinar. É... Muito prazer, eu sou o Gabriel Lemos Gonzalez, formado pela Unirio, tanto graduação quanto em anestesiologia. E atualmente tornei um expert no programa do Meta-Análise Academy, que é um curso que a gente faz do Dr. Anderson Cardoso, na parte de anestesiologia. A gente pega pessoas para orientar e conduzir nessa área da meta-análise, que é uma área farta, muito interessante, adoro estatística. É, e a princípio é isso. Posso começar a contagem e apresentação do trabalho já? Sim, sim, fica à vontade. Perfeito. Vou contar aqui o tempo para não passar muito. O trabalho do webinar de hoje, que estamos apresentando, otimizando a analgesia peridural, o que as evidências nos dizem sobre o bolos intermitente programado, baseado no trabalho recentemente publicado na Abidjan, a maior revista de anestesia do planeta, que vou apresentar ao longo do trabalho sobre as evidências que a gente agregou e o que já tem disponível na literatura. Primeiramente, deixa eu conseguir passar aqui. Declaro não haver conflito de interesse na apresentação. E aqui um índice para orientar como é que vai ser a ordem da apresentação. Primeiro, eu vou falar das indicações da manutenção da analgesia peridural como um todo, as técnicas disponíveis de manutenção de analgesia peridural, e aí eu vou entrar no bolos intermitente programado. O que ele é, como é que ele surgiu, e as evidências atuais, e por fim, o que a gente resume de tudo que foi apresentado. E antes de falar sobre a manutenção, vou falar, só para introduzir o tema de forma bem superficial, sobre a peridural. Essa referência aqui não é a mais recente, talvez não seja a mais adequada, mas é de um trabalho que eu vou mencionar mais adiante. Eu achei muito interessante a forma que ele descreveu o que seria a analgesia peridural ideal. Que o Scott, Schweitzer e Thor, lá atrás, em 1982, falaram que ela deve ser efetiva,
que o bloqueio tem que ser limitado à área dolorosa, que deve poupar função motora, idealmente. A função autonômica, controle vesical e esfincteriano também seriam preservados. Não deve envolver doses tóxicas de anestésico local. Deve exigir atenção mínima da equipe médica e de enfermagem para, idealmente, não exigir o leito intensivo, para não limitar o uso da técnica. E que os eventos adversos associados à técnica, idealmente, seriam incomuns, fáceis de diagnosticar e de tratar. E aí, só para introduzir essa questão, tem diversas variáveis envolvidas na escolha da técnica do paciente, da cirurgia, do material, da concentração, da solução, que não são técnicas que eu vou abordar a princípio na discussão de hoje. A discussão de hoje ela é focada no uso continuado, se vai ter um uso prolongado ou não da analgesia peridural. Então, diversas outras variáveis que têm que ser consideradas, tem que estar ali atrás na nuca, pensando nelas ao longo da apresentação, mas que a gente está focando aqui porque não tem tempo para falar sobre todas as questões que tornam uma boa analgesia peridural. Dando seguimento, então vou falar sobre as indicações dessa analgesia continuada, da manutenção de analgesia peridural através de catéter epidural. Trazer uma referência também para introduzir o tema. O Miller, a nona edição, ele fala sobre analgesia de parto, que é a peridural continuada, seja por infusão contínua, que eu vou descrever como SEI, o bolus intermitente controlado pelo paciente, que é o PCA, e o bolus intermitente programado, que é o PIEB, que ele descreve como 3 técnicas que permitem ter menos dor no trabalho de parto, principalmente no segundo estágio, menor esforço da gestante, que atenua o efeito cardiovascular relacionado à valsalva repetitiva, principalmente relevante nas pacientes cardiopatas, que também pode reduzir lesão de períneo e permitir uma expulsão controlada do feto, e que ele também já sugere aqui, não quero dar muito spoiler, mas que o PIEB, aqui embaixo, sugere que pode ter uma maior distribuição, uma melhor bilateralidade, menor falha de bloqueio e menor consumo anestésico. Vamos ver se isso se traduz ou não na realidade mais para frente, mas só para trazer essa informação. E o Baras também acrescenta que a peridural contínua, qualquer uma dessas técnicas, permite uma fácil conversão para uma anestesia cesariana de urgência. Talvez vocês perguntem por que está o Miller nona edição e o Baras oitava edição. Esses são os que eu tenho em casa. Eu só trouxe o tema só para trazer, para introduzir. Então foi uma escolha um pouco enviesada. Em relação à analgesia pós-operatória também, outra situação onde a sugestão do uso continuado, do uso da manutenção da analgesia peridural, o Miller ele fala que o catéter epidural, ele fala que é relativamente seguro. Palavras do Miller, não vou discordar do Miller, concordo também, que permite um controle de dor aguda superior ao uso de opioides sistêmicos. E ele sugere, de uma forma bem superficial, mas eu vou frisar um pouco disso, de avaliar o benefício da analgesia comparado ao risco de complicações, que, porém, raras, podem ser potencialmente graves, como lesão neurológica, hematoma neuraxial, infecção, uma falha de analgesia que pode complicar o controle pós-operatório, ou até mascaramento de situações como uma síndrome compartimental. E, além disso, o Baras comenta uma coisa talvez um pouco polêmica, mas palavras do Baras também, que o ideal da analgesia pós-operatória peridural é ser mantida de 2 a 4 dias. Então, só para fazer um adendo, lembrar para qual cirurgia, se a cirurgia dói, se não dói, como é que é o cuidado pós-operatório, se essa peridural pode limitar de alguma forma ou não, se ela é necessária, só para também não trazer essas, como se fosse peridural, uma verdade absoluta, uma técnica perfeita, sempre ter essa consideração, esse senso crítico. Mas só trazendo indicação a princípio, analgesia de parto e analgesia pós-operatória, que haja um benefício da peridural, que a gente julgue haver o benefício. As técnicas disponíveis para manutenção da analgesia epidural, infusão contínua, sei, o PCA, que eu falei também já, que é o paciente que, tendo dor, ele aperta um gatilho e ele mesmo escolhe quando administrar o seu bolo de alívio. Aqui o bolo sob demanda médica, mais uma questão que alguns estudos utilizaram isso, que é como se fosse um PCA, mas quando a equipe médica, ou pelo que o paciente solicitou, ou por julgamento próprio dela, administra o bolo de uma forma menos programada. E já o PIEB, que é o bolo de intermitente programado, que ele é feito para, de tanto em tanto tempo, ser feito bolos. E mais comum ainda do que qualquer uma dessas técnicas, a combinação. Uma combinação, por exemplo, PIEB com PCA, uma dose de manutenção, uma dose de resgate. Ou até possível fazer PIEB com C e com PCA. Aí vai da escolha de cada um. E agora, explicando o que é esse PIEB, eu vou por partes. Primeiro falar o que é o bolus,
do bolos intermitente programado. Qual que é o benefício do bolos? Lá em 2016, Mowat pegou 7 porcos anestesiados e realizou 3 níveis de injeção, então um total de 21 injeções de 1 ml de tinta, seja por infusão contínua ou em bolos, de uma vez só, investigando qual seria o benefício de fazer medicação em bolos comparado à infusão. Aqui é a imagem dos porcos que, infelizmente, foram eutanasiados, né, para avaliar a distribuição e foi medida a pressão de injeção também. Então, aqui no gráfico à direita, a gente percebe que eixo horizontal, o eixo X ali, a pressão de injeção, o eixo vertical, o eixo Y, a distribuição longitudinal, ele fala de circunferencial, mas longitudinal, da tinta. E percebe-se que quanto maior a pressão, no caso em verde ali são os bolos, à direita para cima, maior a distribuição longitudinal dessa tinta, sugerindo-se que, a princípio, a injeção em bolos se distribui melhor, ou mais longe, pelo menos, no espaço epidural. Em outro estudo, para também falar um pouco do bolos, é o estudo de Cole e Hugh, de 2019, que pegou já porcos também, nesse caso, cadáveres de porcos, e injetou no espaço epidural o contraste, 10 ml de contraste. Ele injetou 30 porcos, cada um dividido em 3 grupos. Um bolos único, 10 ml, que é aqui abaixo à direita é o triângulo. A seguir, logo abaixo, bolos múltiplos a cada 12 minutos de 2 ml, dando 5 bolos intermitentes. E infusão contínua mais abaixo, ali medido de horário ali com raio-x, a dispersão em infusão contínua. E percebeu que quanto maior a pressão, o bolos único tem maior dispersão, seguido do bolos intermitente que eles fizeram, e da infusão contínua. Então, novamente, também se fala em maior dispersão longitudinal do anestésico quando você faz um bolos comparado a uma infusão. Já explicando o possível benefício do bolos, partir para a questão do bolos intermitente. Então, vamos falar de estudos que avaliaram essa questão desse possível benefício biofísico desse mecanismo do bolos de forma intermitente em circunstâncias cirúrgicas pós-operatórias, circunstâncias disponíveis. O estudo mais antigo, o primeiro que eu achei falar sobre isso, lá em 1982, um estudo de Scott, Schweizer e Thorne, que foi a menção que eu usei lá atrás, ele avaliou um pós-operatório de cirurgia ginecológica, pegou 37 pacientes, 13 no grupo de infusão contínua, 24 no grupo de, eu botei aqui SEB e não PIEB, para falar bolos sequencial. Eles fizeram da mesma forma que o bolo de intermitente programado, só que na época não tem programação. A intenção deles era fazer o bolos a cada 20 minutos ou cada 1 hora, dependendo do grupo, rigorosamente, simulando as circunstâncias que um dia levariam ao PIEB, mas como na época não era programado, eu não coloquei como PIEB. É um estudo não randomizado, com 4 braços. Então, 2 braços de infusão contínua, 2 braços de bolos intermitentes. O bolos variou de acordo com o intervalo que ele foi feito, mesma solução, mesma concentração, enquanto a infusão contínua mudou a concentração. Então, é um desenho ali um pouco polêmico. A massa total de anestésico foi similar, mas como a infusão contínua tinha uma menor concentração, ela acabou levando ao maior volume também. E é uma questão também que eu vou questionar. De todo modo, primeiro estudo disponível no assunto, o que ele viu? Ele viu que a infusão contínua tinha uma analgesia adequada dos pacientes, em quase todos. Mas o bolos intermitente teve a melhor analgesia e maior satisfação pelos pacientes. Falou que os principais efeitos adversos foram hipotensão, retenção urinária e paralisia de membros, e que foi mais comum no bolos intermitente 10 ml de horário. Vale lembrar também que a concentração desse bolos intermitente nos pacientes ela era maior do que do infusão contínua. Isso poderia justificar a hipotensão, poderia justificar também a questão do bloqueio motor. Então, vamos ver aqui que essa melhor satisfação em analgesia em 24 horas e maior hipotensão e bloqueio motor pode estar enviesado, mas a princípio a evidência que a gente teve inicialmente. E uma coisa interessante que ele falou também é que, claramente, a infusão contínua é mais fácil, tem pouca dificuldade. Enquanto o bolos intermitente, ele tem toda uma questão de equipe, que a equipe de enfermagem, no caso, estava trabalhando com eles, tem que estar não só na intenção, na vontade de fazer, como também na capacidade de fazer. Imagina que fazer um bolo de cada 20 minutos, ou até de cada hora, é muito tranquilo no horário comercial. Madrugada, por exemplo, pode ser mais difícil. Pode não ter equipe suficiente para lidar com os pacientes pós-operatórios.
Então, isso foi uma grande limitação. Que ele vai também, no final, vou falar uma frase dele que é muito interessante, que faz o gancho para o bolo intermitente. Em 2006, outro estudo que também avaliou essa questão da distribuição foi o EDA, também em cirurgia ginecológica, nesse caso já um estudo randomizado, duplo cego, com a mesma concentração, massa anestésica, só 16 pacientes, mas foi 8 em cada grupo, também de bolos intermitentes feito pela equipe, e totalizando 3 ml por hora, seja em bolos 3 bolos de 20 em 20 minutos, ou em infusão contínua. O que o EDA fez? Eles pegaram teste de avaliação neurológica de sensibilidade dos pacientes nesse pós-operatório. Eles viram a distribuição de dermátomos e a bilateralidade dessa parestesia do paciente, da analgesia do paciente. E perceberam que no bolo intermitente que eles fizeram, houve não só uma maior distribuição longitudinal, como também uma distribuição horizontal, uma bilateralidade melhor, comparado ao grupo da infusão contínua, que a gente pode ver aqui no gráfico à direita, o grupo da direita, ele teve uma distribuição, muitas vezes, muito mais voltada para um lado só. Talvez porque a infusão contínua, ela, enquanto está se infundindo lentamente, pode ser que a anestésico esteja sendo reabsorvido e faz um pool, faz um acúmulo também numa posição onde o catéter esteja localizado. É uma quantidade pequena de paciente, mas vale visualizar esse possível mecanismo, e foi bem consistente nos pacientes do Bolos, essa distribuição excelente, bem além da distribuição pretendida da área analgésica. Não foi possível avaliar questão de hipotensão, bloqueio motor, porque nenhum paciente teve efeito adverso, nenhum paciente teve dor. Mas houve melhor bloqueio motor e maior bilateralidade, na mesma concentração, mesmo volume, em um estudo randomizado e duplo cego, após 15 horas de analgesia peridural. Então, isso aqui vale um pouquinho mais a favor daquela questão que a gente viu até agora do bolos intermitente, em relação à distribuição, benefício do bolos em uma maior distribuição peridural, maior cobertura, com o mesmo volume anestésico. E agora eu vou falar uma frase que eu falei que ia mencionar, do Scott, que lá em 1982, um visionário já falou que o desenvolvimento de uma bomba automática que injete pequenas quantidades de anestésico local de hora em hora resolveria a maior parte dos problemas que ele levantou em relação à dificuldade do uso dessa técnica que ele considerou ser superior. E aí, ele já, mais de 20 anos antes, talvez quase 30 anos antes, ele visualizou o surgimento, em 2014, da técnica do bolo intermitente programado. Vale o adendo de que ela não surgiu em 2014. Ela já era realizada, mas nenhum material, nenhuma bomba até então era aprovada para esse uso. Teoricamente, era uma técnica off-label. Em 2014, a FDA aprovou a bomba CADSolis, da Smith Medical, que depois virou ICU Medical, para o uso de bolos intermitente programado epidural. Eu gosto de pensar nisso como um marco do surgimento oficial reconhecido dessa técnica. Novamente, eu não ganho nada para falar sobre essa bomba, então não tenho conflito de interesse. Vou falar também de outras bombas disponíveis, como a Accumate, a Apon MCZZB e a Ambit. Todas as bombas foram utilizadas em estudos científicos, por isso que eu estou mostrando ela aqui como referências. E não poderia falar do bolo de intermitente programado sem falar da programação do bolo intermitente. A programação é definida diversas variáveis. Você escolhe o volume do bolos, aqui para alguns exemplos, por exemplo, aqui é uma infusão de fentanil com bupivacaína, e o volume de bolos escolhido aqui pelo colega foi 8 ml, 8 ml de bolos a cada 45 minutos, que é o intervalo. Você escolhe o próximo bolos, quando que ele começa? Começa agora? Começa daqui a meia hora? Quando inicia? Se vai ter ou não infusão contínua. Lembra que eu falei que é possível? Pode ter uma infusão contínua além do bolos. Se vai ter PCA associado. Se tiver PCA, qual vai ser o tempo de lockout que você vai segurar até o próximo bolo de PCA estar disponível? Pode determinar limite de dose de anestésico, de volume de anestésico, de número de bolos de PCA. E você também coloca o volume de solução disponível para a bomba. Aqui, muito interessante também, a bomba ela é capaz de ser colocada em um case, aqui já com controle também de PCA, para o paciente poder apertar, e que ele pode até levar com ele, pode fazer fisioterapia, ele pode deambular. Grande parte dos estudos que foram vistos foram com a versão ambulatorial dessa CADSolis.
Imagino que muitos serviços mundo afora até permitam um day clinic com uso pós-operatório de peridural, com retorno da bomba depois. Serviços muito bem orientados e estruturados. Mas é uma proposta muito interessante. E agora, falando já do bolos, do intermitente do programado, vou falar das evidências, se elas sustentam ou não sustentam, o que elas falam sobre o uso dessa técnica. E, primeiramente, vou falar dos dois cenários que a gente falou, da analgesia de parto e do pós-operatório. Primeiramente, falando da analgesia de parto, que é a área talvez mais estudada, com dezenas e dezenas de estudos em uso de PL. A gente tem uma meta-análise em rede de Widel de 2023, que inclui 73 estudos randomizados em análise de parto, com mais de 12 mil pacientes. Para introduzir, talvez alguns já saibam muito bem, talvez outros não saibam, o que é uma meta-análise em rede. Aqui são dois desfechos disponíveis: necessidade de análise de resgate e satisfação materna. Esses estudos todos que ele incluiu, 73, são de estudos incluídos ao longo de todos os desfechos. Nem todos os desfechos têm todos os estudos, porque nem todo estudo tem todos os desfechos. Então, se eu não me engano, o maior desfecho tinha talvez 60 estudos com 8 mil pacientes. E alguns desfechos tinham menos de 10 estudos, por exemplo. E aqui, para explicar como é que funciona a rede, cada uma dessas bolinhas aqui, cada um desses círculos azuis, representa uma intervenção. Por exemplo, aqui, SEI com PCA, ou SEI com PCA integrado por computação, ou aquele que eu falei do DIEB, que é o bolo que o médico faz, ou só PCA. Cada uma é intervenção, e quanto maior esse círculo, maior o número de pacientes que foi estudado sobre essa intervenção. E essas linhas conectam cada bolinha dessa aí, cada nódo desse. E essas linhas, elas representam comparações diretas. Então, algum estudo comparou a intervenção A com a intervenção B. E quanto mais grossa for a linha, maior o número de estudos que compararam. Qual é o benefício da meta-análise em rede? Meta-análise em rede parte do princípio que todos os pacientes incluídos estão submetidos a circunstâncias similares, em perfis similares, e que só a intervenção muda entre eles, que permite que você comparar uma intervenção A com B, por exemplo, aqui, de Hebe com PCA, e o PCA com C e com PCA. Então, A com B e B com C, você consegue comparar A com C. Então, de forma indireta, a proporção que ele tem entre essas comparações, ele consegue estimar a possível relação entre C e PCA com DIEB, mesmo não havendo estudos diretos. Então, isso aumenta o nosso poder estatístico, porque também essa comparação indireta vale para o que tem comparação direta. Isso agrega. Então, aumenta o poder estatístico e permite comparar intervenções que não foram comparadas diretamente. Existe toda uma questão também de desenho, por exemplo, essas intervenções soltas, elas agregam um pouco também de risco da interpretação. Mas só para ilustrar para vocês. E antes de eu prosseguir, só para falar também que uma coisa interessante foi que esse estudo colocou a cor na comparações de acordo com o risco de viés médio. Então, você vê que em vermelho, essas comparações elas apresentaram um risco de viés médio nos estudos incluídos alto. E em amarelo, um risco de viés médio moderado. E nenhuma comparação apresentou um risco de viés médio baixo. Também levantando um questionamento de senso crítico na interpretação. E aqui, uma tabela que a gente vê muito em análise de rede, do mesmo desfecho de necessidade de análise de resgate e satisfação materna, que é a Link Table. Uma tabela que coloca ela aqui da sua parte misturada de evidências indiretas e diretas com indiretas. Então, a evidência final que a meta-análise não mostrou. Como é que interpreta isso? A parte da coluna, o eixo vertical, é comparado com a parte da linha, o eixo horizontal. Então, aqui, SEI com o SEI com o PCA. Então, o SEI tem 1,71 razão de chances, comparado ao SEI com o PCA, de precisar de análise de resgate. E aqui embaixo, SEI contra SEI com o PCA integrado com computação. Então, você consegue, nessa tabela daqui, comparar todas as intervenções e ver como é que elas se relacionam entre si. E, para facilitar, tentar em negrito, a gente faz muito isso, deixar em negrito as comparações que têm relevância estatística. Lembrando que relevância estatística nem sempre é relevância clínica. Eu vou falar disso mais adiante. E para facilitar também digerir essas informações todas, eu vou também já resumir em breve. Só para também levantar que esse estudo ele viu diversos desfechos. Aqui são 2 páginas, das 4 ou 5 páginas dele em relação aos desfechos disponíveis. No Grade Assessment, que é uma avaliação de grau de qualidade de evidência, que ele fala os desfechos da parturiente, de dor, de analgésico consumido, de satisfação, de morbidade, de complicações, e depois desfecho de fetal, que ele fala também. Ele fala o que foi achado nessa comparação, quantos pacientes e estudos estavam disponíveis e o grau de evidência.
e o que causou possível redução de grau de evidência. Por mais que aqui a gente vê alguns graus de evidência moderado, ao longo dessas tabelas todas, a gente vê que a maior parte dos achados, fora alguns achados bem pontuais, comparando epidural com opioide, por exemplo, eles apresentaram baixa ou muito baixo grau de evidência, devido à imprecisão dos dados, devido a limitações sérias, possivelmente devido a viés, inconsistência dos dados, diversas questões que é muito comum na meta-análise a gente encontrar. E o que esse estudo viu no final das contas? Técnicas epidurais, no geral, apresentaram melhor perfil de analgesia e menos eventos adversos do que o opioide PCA, fentanil e fentanil. E o PIEB, que é nosso grande foco, por vezes com, por vezes sem o PCA, apresentou uma menor demanda de analgésicos que o SEI e que o PCA individualmente. O SEI também apresentou maior consumo de anestésicos locais, até porque é uma técnica que, independente da demanda da paciente, da necessidade da paciente no parto, ele vai estar infundido a quantidade determinada e corre mais o risco, imagino, de sobrepor a necessidade alvo. E houve uma maior satisfação materna no PEB que o PCA comparado ao SEI com o PCA. Mas, novamente, como tudo que eu vou falar aqui, sempre tem que ter um senso crítico associado, nenhuma evidência é soberana. A maioria dos achados apresentou baixa qualidade de evidência, pelo menos achados entre epidural com epidural, principalmente, que é o que a gente está focando. E não levou em consideração esse estudo enorme, não levou em consideração o tipo de bloqueio, levou em consideração o tipo de manutenção, mas não o tipo de bloqueio. Se foi um bloqueio epidural simples, se foi compulsão dural, e se foi um bloqueio combinado, hack com peridural. O que numa, digamos, uma analgesia pós-operatória, tardia, que passa-se horas da cirurgia para começar a gente considerar avaliar, poderia não influenciar. Mas numa analgesia de parto, em que o bloqueio está atrelado a todo o período do uso e pode impactar de forma significativa na experiência da paciente, na satisfação dela e na analgesia, isso é um possível viés. É uma técnica que a gente pode estar comparando uma hack com peri, com SEI, e uma PIEB com porção simples. E talvez você não sejam comparando maçã com maçã, seja maçã com laranja, talvez seja uma questão que pode ter levado os dados a desviarem da realidade. E com isso em mente, muito sagaz, já um ano depois, rapidamente, o Wang, em 2024, fez uma outra meta-análise em rede, com 30 estudos que falavam não só sobre a manutenção epidural, como também a técnica escolhida do bloqueio, para tentar tirar esse possível viés e avaliar se de fato a gente encontra essa relação. Aqui para dar um exemplo também da geometria, no mesmo desfecho de análise de resgate, a gente percebe que foi comparada o EPL, que é a epidural simples, o DPE, que é a punção dural com a epidural, e o CSE, que é combinado o espinhal e epidural, hack com pé. Todas as intervenções foram com PCA, que até entendo do ponto de vista ético, se pode oferecer o PCA, faria sentido oferecer também, pode ser uma limitação também, mas limita a interpretação. E comparando PEB com SEI. Então foram 6 intervenções no total, e percebe que essa geometria está bem fechadinha. Quase todas as intervenções foram comparadas uma com a outra, e isso também é muito bom para a nossa interpretação, para os nossos dados. O que foi visto? Aqui, um outro adendo também, que ele fez uma coisa não muito comum na literatura, geralmente a gente coloca essa parte de cima, que está azul barra roxo, é onde está a parte laranja. O que é essa parte laranja, ou rosa, ou magenta, não sou bom com cores, essa parte é das evidências diretas. A gente percebe que tem alguns NA aqui que não se aplica porque não tem comparação direta entre essas intervenções. Entre a intervenção, por exemplo, aqui do bloqueio combinado de 5-PCA com a epidural PE-PCA. Então não tem dados. Mas essa mesma intervenção, ela tem dados indiretos, que está do lado de cá, que é o espelho. Não vou fazer vocês também ficarem procurando achados relevantes aqui, e vou pular para uma interpretação estatística interessante, um recurso que a gente usa muito em meta-análise em rede, que também tem suas questões de interpretação, mas para facilitar a interpretação para vocês, aqui é um ranking, na linha horizontal é o ranking da probabilidade da intervenção ela se estar nessa posição ou melhor, como melhor intervenção disponível. Então, aqui começando da esquerda com o ranking 1, a melhor intervenção disponível para evitar a necessidade de analgesia. Até a direita, ranking 6,
onde todas têm 100% de chance de ser a pior ou melhor que isso. Então, é cumulativo esse ranking. Aqui é o eixo vertical ou a probabilidade cumulativa. Então, a gente vê que a melhor intervenção estimada por esse estudo foi a punção dural com PIEB-PCA, seguida da analgesia combinada, RAC com PERI, com PIEB-PCA. E indo para a direita, em rankings menores, a gente vê que vai sendo seguida da epidural simples com PIEB-PCA. Então, todas as primeiras 3 intervenções aparentemente sugeridas como que tem a maior chance de ser melhor para esse desfecho, todas elas são com bolus intermitente. Então, tem uma consistência aí, seguidas também da infusão contínua, na mesma ordem de técnica de bloqueio. Então, esse dado para a gente sugere-se que o PIEB, associado ao PCA, óbvio, tem uma menor chance de precisar de analgesia de resgate do que técnicas de infusão contínua. E dando seguimento aos outros desfechos que o estudo apresentou, ele também avaliou o consumo horário de anestésico local, em miligrama hora, a dor máxima no período do parto, e a incidência de parto instrumental, seja por fórceps, seja por cesariana, da parturiente. E aqui cada técnica, aqui é uma comparação para a par, né, uma tabela maior, cada técnica comparada aqui disponível. Vou facilitar para vocês destacar o que tem de relevância estatística. Lembrando também que não só os achados relevantes estatisticamente são achados relevantes. Um achado que não tem relevância estatística pode ser até mais relevante clinicamente. Pode ser que de fato ele fale, não tem relevância, porque ele pode ser que de fato não tenha. Enquanto um achado que apresenta relevância estatística, ele pode estar enviesado, ele pode ser ruído estatístico. Ele pode ter baixa evidência, pode ser enviesado e pode ser que não se traduza na realidade. Então, só também para levantar esse senso crítico, a gente vê que tem alguns achados aqui com um grau moderado de evidência que não tem relevância estatística e alguns que têm baixo grau de evidência com relevância. De todo modo, para também dar seguimento à interpretação, destaquei aqui as comparações de mesmo tipo de bloqueio para retirar da manga da jogada essa possível variável que poderia interferir com a nossa interpretação. Então, no mesmo tipo de bloqueio, seja epidural simples, seja combinada, seja punção dural, mudando somente se tem PIEB ou fusão contínua, o único achado que foi estatisticamente relevante foi a redução de dor máxima no período, favorecendo o PIEB com uma redução de 1,1 de dor, numa escala de 0 a 10. Geralmente a gente fala que uma relevância estatística clínica, uma diferença minimamente importante para considerar que clinicamente isso é relevante, costuma ser de 1 ponto numa escala de 0 a 10 de dor. Então até está um valor considerável, apesar de estar quase bordeando a não significância ali com menos 0,4. E de outros achados, só para mencionar, o PIEB associado à punção dural pareceu superior ao seio com epidural simples, em consumo horário de anestésico local e também em dor máxima. E o seio com punção dural apresentou 3 vezes mais chances de parto instrumental comparada ao PIEB com bloqueio combinado. Isso pode ser um viés de interpretação, pode ser ruído estatístico, mas foram os cuidados mostrados para a gente e vale a pena a gente ter essa possibilidade em mente. Então, aqui resumindo, os dados não foram consistentes. A gente não viu que todos os dados de PIEB foram melhores do que SEI. O que pode significar que talvez não seja. Pode significar que a superioridade ela não é tão grande a ponto de ela se traduzir em todos os cenários e que ela precisa de um poder estatístico muito grande para ser vista. Ou pode ser também questão de limitações das evidências e dos instrumentos de análise. De todo modo, foi o que a gente viu de informação. E essa questão do risco instrumental maior com o SEI, só para também levantar um alerta, é que essa comparação que foi feita ali, que o risco foi 3 vezes maior, é uma comparação somente indireta, não tem estudos diretos comparando um com o outro. Então também é uma limitação estatística que também vale a pena a gente questionar esse dado. E também, apesar da possível maior comparabilidade das intervenções, tendo todas elas com meio bloqueio, todas elas têm PCA, o que é uma limitação clínica, porque
Eu vou talvez até voltar nesse ponto na frente, mas a gente quer avaliar se o PIEB com bolo intermitente é superior à infusão contínua. E o PCA não deixa de ser um bolo intermitente liberado pelo paciente. Então, a questão do bolo ter maior dispersão pode estar atenuado com a disponibilidade do PCA. E a maioria dos achados tem baixa certeza, e quase todos, tirando aquele que a gente mencionou, tem uma diferença clínica significativa. E agora eu vou passar para o segundo cenário, que é. Perdão, adicionei depois aqui. Então, de fato, aparenta prover uma analgesia superior pelos estudos que a gente viu até agora. O menor consumo, maior satisfação em relação a demais técnicas epidurais e os opioides sistêmicos. Entretanto, tem essa questão da comparabilidade das intervenções, da significância clínica, de não haver uma consistência em todos os cenários que a gente foi investigando, comparando o PIEB com o PCA, com o SEI, com outras intervenções. Nem todos mostraram, de fato, essa superioridade analgésica ou de satisfação. O grau de evidência é baixo, como de fato muitas vezes na meta-análise acaba sendo baixo devido à limitação dos estudos de base. Agora eu vou falar do estudo do Gonzalez Herol, um brilhante colega nosso, que vos fala, que publicou esse ano a primeira meta-análise do PIEB contra o SEI no pós-operatório. É uma área que não tem estudo mais escassos, é menos comum utilizar o PIEB, ele é muito comum, muito utilizado na análise de parto. E no pós-operatório é uma técnica que está se introduzindo agora. É uma meta-análise que não é em rede, é uma meta-análise de pares, tanto por haver menos evidência, quanto também por quando a gente pega diferentes cirurgias, diferentes cenários, a análise em rede ela não sustenta, porque a transitividade não sustenta. Pacientes têm variáveis diferentes que na análise em rede a gente superestima e causa um viés muito grande. Uma heterogeneidade, uma inconsistência estatística muito grande. Então, geralmente, na análise de pares, a gente consegue avaliar melhor isso daí e separar essas possíveis variáveis. Só para introduzir como é que foi nosso trajeto, a gente pegou 1.500 artigos de 3 bases de dados diferentes, do Embase, do BED, da Cochrane. A gente triou eles um a um pelo abstract, depois a gente pegou o que encaixava na nossa pergunta, na nossa Picot, e desses 14 que encaixavam, a gente chegou a 10 que de fato funcionavam dentro da nossa estrutura. Esses são os 10 estudos. Está tudo disponível no trabalho publicado pela Bijan. Procurem, compartilhem, citem. E a gente vê que tem um estudo de membros, 2 estudos de torácica, e os outros 7 estudos são em cirurgia abdominal, por vezes cesariana, ginecológica ou cirurgia abdominal geral. Com técnicas diferentes que a gente vai desdobrando na análise de sensibilidade mais à frente. O nosso desfecho principal, nosso foco, era a dor às 24 horas desse período de infusão, a dor pós-operatória. A gente viu a dor aqui em repouso, dor em movimento, e percebeu que nesses cenários não houve diferença estatística em relação ao PIEB comparado ao SEI. Lembrando também que todos os trabalhos nessa meta-análise também são associados ao PCA. Imagino que também seja uma questão talvez ética, não oferecer o PCA, e talvez seja uma limitação dos estudos futuros. Mas só para trazer esse adendo. A gente viu que na 24 horas não tinha diferença estatística nenhuma. Em contrapartida, nos outros horários, às 12, 36, 48 horas, todos eles tinham diferença estatística. Então a gente vê que não é uma coisa consistente ao longo do desfecho. E lembra que eu falei que um ponto numa escala de 0 a 10 era o que a gente considera geralmente uma convenção para ser clinicamente significativo, a ponto de falar assim, essa intervenção ela aparenta ser melhor. Essa intervenção é melhor, por exemplo. Uma redução de 0,3, de 0,5 até 0,7 na dor pode ser que não seja melhor o suficiente a ponto de falar assim, vamos utilizar essa técnica. Tem que levar em consideração outras questões. E esses outros intervalos todos, somente aqui o intervalo de 36 horas mostrou acima de 1. Então também a gente vê que não tem de fato assim uma consistência em todos os intervalos terem essa superioridade, e também nem todos os intervalos têm uma diferença clínica significativa. Então vamos levantar também o alerta do senso crítico. Então botei aqui um pequeno impacto clínico, mas mostrou menor dor em alguns intervalos. Outros desfechos também que a gente avaliou, de relevante, estatisticamente falando, o volume epidural teve o menor consumo de anestésico epidural no PIEB, mas também o menor consumo de 7 ml no período pós-operatório também tem que ser questionado.
se isso significa alguma coisa. E um dado muito interessante que a gente viu é que aumenta o risco de hipotensão pós-operatória, uma razão de risco de 1,71. Também quase bordeando a não significância ali, com índice de confiança chegando a 1,05, mas um dado com uma heterogeneidade de 0% ao longo das nossas amostras, que mostrou um aumento do risco pós-operatório com o PIEB de se encontrar hipotensão. Outros desfechos vistos: o número de administrações de PCA, o consumo de opioide pós-operatório, satisfação de pacientes, parestesia, prurido, bloqueio motor, retenção urinária, náusea e vômitos. Nenhum desses mostrou diferença entre o PEB e o SEI no pós-operatório. Então, novamente, o que a gente viu aqui: maior hipotensão, o menor consumo epidural, que dá para questionar se isso é relevante ou não pelo resultado. E o resto dos dados não teve uma diferença significativa. Lembrando também que, lembrando não, vocês não sabem disso, mas só ressaltando que não houve também uma análise do impacto dessa hipotensão no pós-operatório. Então, a gente não sabe se essa hipotensão de fato se traduz em um aumento de morbidade pós-operatória ou não. O que a gente sabe é que ela aparentemente ocorre. E falei sobre assim, a questão da uma coorte de cirurgias diferentes, exposta a técnicas diferentes. É algo que é muito mais fácil de se explorar essas variáveis no meta-análise em pares. Então, a gente fez isso com todos os desfechos. Aqui alguns exemplos principais que a gente comentou, mas a gente explorou comparando as cirurgias cesarianas com as cirurgias não obstétricas e vendo se existe diferença não só nos dados, como em comparação a esses subgrupos. Comparou infusão alta, acima de 5 ml hora, infusão baixa. Comparou só estudos com baixo risco de viés e estudos com não baixo risco de viés. Comparou o tipo de anestésico local, se tinha opioide, se não tinha, se o intervalo era de 1 hora ou meia hora do PEB, se a cirurgia era abdominal, de membro ou torácica, se os dados disponíveis eles eram dados de boa qualidade ou dados com uma qualidade menor. E ao longo de todas, então a gente fez uma análise nível aeronáutico, a gente tira cada estudo individualmente e vê o impacto deles nos nossos dados. E essa análise toda de sensibilidade de subgrupo que a gente fez para pesquisar se alguma dessas variáveis podia impactar a nossa interpretação, nossos achados principais, a gente viu que nenhuma delas mostrou uma diferença significativa de subgrupo. Apesar de forma exploratória, a gente viu que possivelmente o PIEB tem um maior benefício de infusão maior na analgesia, que faria sentido, pensando na biofísica dele, que um bônus maior talvez trouxesse uma maior dispersão, um maior efeito clínico, mas que nenhum desses grupos se sustentou estatisticamente a ponto de mostrar que a nossa análise ela pode estar principal, pode estar sendo enviesada por uma dessas variáveis, mas que também nada é absoluto também, e levar em consideração que elas também podem, de certa forma, impactar nos nossos resultados. Aqui para mostrar também sobre o nosso risco de viés, que a gente viu que metade dos estudos ali mostraram um risco de viés baixo, alguns mostraram um risco moderado, e só um mostrou um risco alto de viés. E a nossa avaliação também de Grade Assessments, de qualidade de evidência, mostrou que quase todos os dados, até para a questão de risco de viés, de heterogeneidade nos dados, quase todos foram de baixo ou muito baixo grau de evidência, não muito diferente dos estudos de analgesia. Então, uma limitação é a falta de estudos, a heterogeneidade importante, que é uma amostra heterogênea também, mas é a amostra que a gente tem disponível em pós-operatório, que a gente consegue interpretar essa técnica. A evidência com baixo grau, como os outros, e também somente o PCA. Para concluir também que o PIEB com o PCA, que a gente não consegue falar dele sem, teve benefício. Teve benefício em analgésico. Mas foi inconsistente ao longo das intervenções, nos períodos, e clinicamente questionável também. Além também do risco de hipotensão significativo, pelos nossos achados, que tem que ser levado em consideração. Que não pode falar que PIEB tem benefício, vamos usar ele de forma descarada, de forma para todo mundo. Vale a pena levar em consideração o risco, dependendo do pós-operatório do seu paciente. E também soldados atrelados ao PCA, com baixo grau de evidência e mais estudos, como sempre na meta-análise, revisão sistemática, mais estudos bem feitos são muito desejáveis. E para concluir, o que a gente viu, que o PIEB ele possui um mecanismo de ação, um mecanismo biofísico, que sugere uma possível melhor distribuição longitudinal e circunferencial do mesmo volume epidural, refusão contínua com outras técnicas. Então, ele propõe, e até que para o contrário, continua propondo um benefício, algo a agregar à analgesia ao nosso paciente.
Mas também, por enquanto, o uso do PL com PCA, nas evidências que a gente tem de analgesia com ou sem PCA, na analgesia de parto, e com PCA no pós-operatório, eles têm esse benefício analgésico inconsistente, sustentado por um baixo grau de evidência, em que pode ser que tenha um risco maior de hipotensão pós-operatório. Esse desfecho, vale mencionar que não foi visto, não foi discutido, não foi revelado na analgesia de parto. Então, pode ser também que cause uma maior hipotensão no paciente na analgesia de parto. Dos eventos adversos, nenhum deles falou sobre hipotensão. Então, assim, pode ser que não seja só no pós-operatório, mas de todo modo, essa repercussão clínica da hipotensão, ela não é bem esclarecida, não quer dizer que necessariamente vai ter uma repercussão negativa. E que novos estudos, como sempre, são essenciais para a gente entender como é que o PEB funciona, se ele, sem o PCA, tem maior benefício, com o PCA, e se a gente consegue ou não consegue defender essa técnica, que, apesar de não se mostrar altamente superior, é possivelmente superior e aparentemente não inferior às técnicas disponíveis. E a princípio, essas são referências, é isso que eu tinha a falar. Muito obrigado a todos. Super obrigado, Gabriel. Assim, essa meta-análise tem uma qualidade metodológica excelente. Lembrando que, como toda meta-análise, né, a heterogeneidade clínica é sempre uma limitação, sim, na hora que nós avaliamos um resultado como esse, né? Então, porque tem diferentes tipos de cirurgias, e daí você talvez em outro momento pudesse avaliar um grupo específico, eu acho. Principalmente cirurgias de maior porte, tipo cirurgias abdominais altas, cirurgias torácicas, talvez esse resultado alterasse um pouco. Mas uma coisa que você falou muito bacana foi que a diferença estatística não implica em benefício clínico, né? Por mais que exista uma tendência a você ter um resultado no grupo, nem sempre isso tem implicação clínica que seja relevante. Então você fez uma coisa que eu tenho. Então, eu estou fazendo uma revisão sistemática agora em cannabis e até falando um pouco sobre isso, que é a diferença mínima clinicamente importante. Isso você colocou, eu achei bem bacana, né? Você também falou um pouco de intervalo de predição, que enriquece muito a apresentação, a interpretação dos dados, né? E essa questão do aumento da hipotensão, né? Isso me chamou bastante atenção, porque quando você aprende logo nos primórdios, quando você sai da residência e faz logo um estágio em clínica de dor aguda, a gente sempre tem a ideia de que para cirurgias, né, torácicas, abdominais altos, cirurgias de grande porte, sempre a melhor opção é a infusão contínua peridural com bolos, ou seja, um PCA, na verdade, infusão mais bolos. O que achei interessante nesse trabalho é você fazer uma infusão, injeção programada, porque isso facilita. Claro, eu fiquei pensando qual seria a vantagem de você fazer isso, nós que temos já uma evolução técnica nessa área. É privilegiar os serviços que não têm bomba de PCA. Então, isso para mim é uma ideia interessante. Quando você faz bolos programados, você pode ter um resultado tão bom quanto uma infusão contínua no espaço peridural, mais bolos. E você pode fazer bolos, né, de forma intermitente. Como não houve diferença no consumo de opioide, fui atento às soluções que foram usadas, me chamaram muita atenção, que são soluções com quantidade de opioides totalmente diferente. O que é que você acha disso? E tem um trabalho com morfina, um com fentanil, a maioria com fentanil. E a gente sabe que do ponto de vista, que é uma coisa que as pessoas estudam pouco e que eu adoro, é farmacocinética do opioide no espaço peridural, uma coisa totalmente diferente. É uma ideia que as pessoas têm equivocada, porque fentanil é um fármaco melhor para analgesia. Na verdade, a morfina tem um perfil bem melhor. Então, se você exatamente pegar essa tabela que eu estava analisando, assim, é uma tabela que
que me chama a atenção, porque tem uma solução com 1 miligrama de morfina, a restante é uma solução com 2 microgramas de fentanil por ml, e isso é totalmente diferente dependendo de como você faz, né? Um bolos e como você faz o fentanil. Talvez você pudesse fazer uma nova análise dessa, desse seu trabalho e ver esses detalhes, porque seguramente é diferente, tá? E quando você faz um PCA, uma coisa que me chamou a atenção é você fazer um PCA, fazer, por exemplo, a solução peridural de morfina, que é um opioide forte, e fazer um PCA com resgate de tramadol e V. Achei um pouquinho estranho isso também, você misturar o opioide fraco com forte. Então, tem alguns detalhes de que um clínico de dor, quando olha, acha esquisito. Então, quem trabalha com dor aguda, com dor crônica. E aí vem uma pergunta, né? Que esse efeito, né, do PCA que você colocou em ambos os grupos, né? Não tira um pouco da parte da vantagem fisiológica do PEB, porque essa é uma pergunta que a gente deve fazer, né? De verdade, assim, porque assim, tem a questão da heterogeneidade do grupos, do que você sai. Imagine, é totalmente diferente um comportamento de pós-operatório, de um pós-operatório de uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia de abdômen baixo, com a cirurgia torácica alta, uma lobectomia. O estímulo nociceptivo muda aqui completamente. Então, talvez você pudesse, não sei se iria ajudar, porque quantos trabalhos foram no final, Gabriel? De pós-operatório que a gente encontrou foram 10 trabalhos e todos com 10 PCA. trabalhos. Esses são todos os trabalhos, né? Que você selecionou. Pois é. Randomizados foram todos que a gente achou. É. Para fazer análise sobre grupo, está na, É, assim, não é recomendável com esse número e análise de sensibilidade, eu acho que não ia te trazer, talvez, aqui, fica tanta limitado, né? diferença. É. Mas eu acho que o que você poderia chamar a atenção, talvez quando você estivesse apresentando esse trabalho, é exatamente dessa questão da heterogeneidade das soluções e das cirurgias. Mas aqui a maioria, o estímulo nociceptivo é parecido, hein? A grande maioria, talvez metade, metade, né? Não sei como é que isso seria. Mas. São essas coisas que a gente precisa estar pensando. E o local da punção também, eu achei um local muito baixo para as punções. Se eu tivesse que fazer uma crítica, né, metodologia do autor, né, não estou falando da sua Não, sim, metodologia. concordo Mas 100%. ninguém faz punção baixa para fazer fentanil em cirurgia torácica, né? Não existe isso. Então, a punção normalmente é T3, T4, é punção alta. Então, inclusive para infusão contínua de fentanil, porque o fentanil, teoricamente, ele age no local que você injeta, diferentemente da morfina, né? Que aí você poderia fazer uma punção mais baixa, que ela tem ascendente, dependendo da dose que você faça. Então, e do ponto de vista clínico, a morfina, ela fica muito mais no sistema nervoso central porque ela é hidrossolúvel, ela atravessa lentamente todas as membranas VNGs, então a ação dela acaba sendo melhor, a qualidade de analgesia é melhor e dependendo da quantidade que você infunda de fentanil, talvez o risco da pressão respiratória seja muito semelhante, né, para os dois grupos. Então, assim, tem essas questões que talvez pudessem ser mais padronizadas, ou seja, não tem muito estudo na literatura, mas para que a gente pudesse fazer uma análise melhor, porque realmente tem digamos assim, umas variações de metodologia que pode implicar um resultado diferente. Eu não sei o que é que você acha da minha colocação, mas é Sim, essa pergunta que eu queria te fazer, entre aspas, né? É uma pergunta com algumas concordo indagações. 100%. Eu acho que o maior benefício de realizar meta-análise é a gente conseguir pegar dados primários
terceiros e conseguir sintetizar isso de uma forma que junto fosse um grande estudo. Agora, uma das maiores limitações e maiores malefícios é que a gente não está lá colhendo os dados. Então, muitas vezes a gente vê estudos com desenho, com uma estrutura heterogênea, muitas vezes questionáveis, sendo que a gente avalia o risco de viés, muitas vezes é alto. Mas é uma coxa de retalhos que é o que a gente tem na literatura. Então, assim, eu faria muito diferente grande parte desses trabalhos, mas como eu não fiz, também eu fico limitado de questionar. Mas quanto mais estudos forem surgindo, mais a gente consegue também desvendar o que a gente tem, que não tem, o que de fato existe na literatura. E até eles irem surgindo, a gente vai tentando moldar o que a gente tem de conhecimento atual. Isso que é o bom da meta-análise também, que é a gente tenta estimular com a meta-análise, com o conhecimento, instigar mais estudos, e conforme eles vêm, a gente consegue atualizar e procurando até chegar no objetivo que a gente quer de ter dados de poder estatístico a ponto de a gente poder afirmar alguma coisa. Você vê que a meta-análise em rede gigante, ainda É assim tem isso. muitas limitações. Meta-análise em rede é algo assim, se não for muito bem feito, é complicado, né? Porque tem muito viés do pesquisador. Se o cara interpretar errado, vai tudo errado até o final. Assim, eu acho um grande desafio meta-análise em rede. Eu fiz Assim, algumas pois recentemente é. que dá um É. trabalho de meta-regressão, de provar que cada pequeno possível viés, ele é ou não é impactante. E você tem que entender bastante sobre viés, né? Que é algo que nem sempre todo mundo sabe e detecta. Então acaba que você É, pode estar passando uma falsa imagem de algo que não está ali, na verdade não existe, né? Assim, que e é o muito erro do meta-análise quando a gente estatístico, lê, né? É o erro tipo beta. muita meta-análise não fala. Perdão, perdão. Não, então é isso. Eu achei bem bacana a meta-análise em rede que você apresentou, mas aí depois quando eu vi essa tabela, eu falei, não, tem coisa aí. É que também, se não pegar a tabela do meta-análise de rede também, acaba que todos os estudos são um pouco fragmentados. A gente meio que tenta cuidar das tripas de coração. Tanto que felizmente, assim, porque, e é plausível isso, não houve diferença entre os grupos, mas isso não é o que a gente vê na prática clínica, né? O que a gente vê na prática clínica é que é diferente. Quando você faz uma infusão contínua antes de peridural com anestésico local e opioide em relação a bolos intermitentes, entendeu? Então você está trazendo na verdade, assim, um novo paradigma que é interessante para quem não tem, por exemplo, bomba de fusão, quem não tem bomba de PCA, então é bem interessante esse seu resultado. Até um questionamento que eu tenho também, se vocês já viram no hospital de vocês essa bomba de infusão que permite bolo intermitente programado. Porque no meu hospital eu não vi. Eu estudei bastante, eu li, procurei saber, mas eu não vi aqui no Rio de Janeiro, nos meus hospitais particulares. Mas aqui tem bem estabelecido aqui em Salvador. Os grupos de anestesia fazem em três grandes hospitais aqui, né? Bomba. E com fé em Deus a gente vai conseguir instalar um serviço de dor aguda na universidade. É um projeto, né, inclusive com a Liana, assim, de trabalhar e tem interesse, inclusive, de pessoas de fora do Brasil, mas assim, é diferente. Quando você treina, porque o maior obstáculo é a enfermagem não treinada, né? Então, existem proibições de que o catéter peridural não possa ser manipulado pela enfermagem. E há 40 anos atrás, quando eu fiz residência na Escola Paulista, quem manipulava é a enfermagem, o catéter não tinha problema nenhum. Eu só tive problema quando eu cheguei aqui em Salvador. Então, assim, é diferente. Mas o que a gente vê, se a gente for pensar bem, isso ainda é um padrão ouro de analgesia pós-operatória. Porque em 40 anos, essa técnica não mudou. Eu falo se, se alguém perguntar qual a melhor técnica para analgesia em cirurgia de grande porte, é anestésico local com opioide, não tem outra melhor. Em Pode termos de deixar. segurança, de qualidade, de conhecimento, ainda não inventaram a melhor. Por mais que tenha esse problema de crise de opioide e tal, parará, parará, nem que um pouco cetamina com magnésio, com o que for, é melhor do que essa mistura, né? É que muita cirurgia hoje dói menos também, né? E Gabriel, eu acho assim, pelas doses que estão aí, eu achei que o anestésico local é muito mais vedete do que o opioide, né?
Não sei o que é que você acha, né? Concordo, Uhum. concordo. Então, anestésico local, rapaz, saiu uma revisão agora sobre anestésico local, maravilhoso. Anestésico local tem propriedades fantásticas, né? Que a gente tem que começar a dar conta e usar cada vez mais. Pois é, muito bom. Eu não recebi nenhuma pergunta. Professor Liana, tem alguma pergunta que você queira fazer? Não, não, só agradecer imensamente, assim, foi uma aula, né? Ele passou e foi interessante comparar os estudos anteriores, do próprio Dr. Gabriel com essa meta-análise mais recente também. Muito obrigada mesmo. Aos dois. Cara, foi um prazer. Agradeço Hum. demais pela oportunidade. Tá bom.